A gente fala muito sobre felicidade, como se fosse um destino, um lugar seguro, um ponto final depois da conquista, depois do esforço, depois da luta. Mas e se tudo isso estiver errado? E se a felicidade que buscamos tanto não estiver onde a gente acha que ela deveria estar? Existe uma pergunta que evitamos fazer, porque ela incomoda. Uma pergunta que parece errada, quase cruel. Será que o sofrimento é necessário para ser feliz? A maioria das pessoas responde rápido. Claro que não. Felicidade é o oposto da dor, da tristeza, da perda. Mas e se não for? E se, na verdade, essa dor que a gente tenta esconder, essa angústia, esse vazio que aparece nos dias silenciosos, for parte do caminho? Não um obstáculo, mas um componente essencial. Este vídeo não é sobre fórmulas prontas, não é sobre positividade vazia. É sobre o que acontece quando a gente para de fugir da dor e começa a escutar o que ela tem para dizer. A gente aprendeu a ver a felicidade como uma linha reta, um progresso constante em direção à leveza, ao prazer, ao sucesso. Nesse modelo, a tristeza é um erro, a dor, um desvio. Mas a vida nunca se comportou como uma linha reta. Ela sobe, ela despenca, ela gira em círculos. E é nesse movimento, instável, imperfeito, que o paradoxo aparece. A verdadeira felicidade não está na ausência do sofrimento, mas na presença dele. Não é sobre evitar a dor, é sobre como você se transforma por causa dela. Parece contraditório, eu sei, mas pense nos momentos em que você mais cresceu, momentos que te quebraram e também te revelaram. Sem dor, talvez você não soubesse quem realmente é. A tristeza te obriga a olhar para dentro. O luto te mostra o valor da vida. A queda te ensina a andar diferente. Felicidade então deixa de ser um estado permanente e passa a ser presença, um instante de consciência no meio do caos, uma paz estranha que não apaga a dor, mas a abraça. Existe um tipo de dor que simplesmente machuca, mas existe outra que transforma. É aquela que te força a parar, que te obriga a se perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? E essa dor, essa pausa forçada, pode ser o início de um renascimento. Quase ninguém muda de verdade quando está confortável. É o desconforto que nos tira do automático. É o sofrimento que rasga as máscaras que a gente nem sabia que estava usando. A dor escancara nossas contradições, nossas fraquezas, nossos medos mais escondidos. Mas também mostra uma coisa: você é muito mais forte do que imaginava. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida, aqueles que você achou que não conseguiria atravessar, e no que veio depois. Talvez você não tenha se tornado uma pessoa mais feliz, mas provavelmente se tornou alguém mais consciente, mais sensível, mais inteiro. O sofrimento, quando encarado de frente, não destrói, ele revela, e o que é revelado pode ser transformado. A gente passa a vida correndo, correndo atrás de algo que, na maioria das vezes, a gente nem sabe definir direito. Sucesso, reconhecimento, segurança, paz. Mas tudo isso parece estar sempre lá na frente, nunca aqui. A verdade é que fomos ensinados a associar felicidade ao futuro, como se ela fosse uma recompensa por termos sobrevivido à dor. Mas e se a felicidade não estiver no depois? E se ela estiver no durante? No café silencioso depois de um dia ruim, na risada que escapa mesmo quando o coração ainda dói, no abraço de alguém que não tenta consertar sua dor, só te acompanha nela. A alegria às vezes não grita, ela sussurra, e só quem para de correr consegue ouvir. Quando a gente para de buscar o fim da dor como condição para ser feliz, a gente começa a perceber pequenas presenças que estavam sempre ali. Gratidão não é ignorar o que dói, é perceber que mesmo doendo, ainda há beleza, ainda há vida.
Existe uma mentira muito bem contada, a de que a felicidade real é constante, que se você fizer tudo certo, cuidar da mente, do corpo, das finanças, dos relacionamentos, vai chegar num estado onde tudo simplesmente funciona. E quando a tristeza volta, você pensa: o que eu fiz de errado? Mas talvez não seja um erro, talvez seja só vida. Nenhum ser humano sente alegria o tempo todo. O que nos foi vendido como estabilidade emocional, muitas vezes, é apenas anestesia. Felicidade verdadeira não é constante. Ela é cíclica, flui, regride, retorna, como as estações, como a maré. E entender isso é libertador, porque a partir desse momento você para de se punir por estar triste e começa a acolher o que sente, sem pressa de escapar. Felicidade autêntica não nega a tristeza, ela a inclui. E é justamente essa inclusão que torna a alegria real. Luz só é luz, porque existe escuridão. Se não houvesse sombra, a gente nem saberia que está iluminado. E mesmo assim, a gente vive tentando apagar as partes escuras da vida, como se fosse possível viver só com o lado bom, só com os dias leves, só com a parte da história que a gente mostraria no Instagram. Mas não funciona assim. Felicidade e sofrimento não são dois extremos de uma corda. São os fios entrelaçados que sustentam quem a gente é. Já percebeu que algumas das pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais sábias, passaram por perdas profundas, fracassos dolorosos ou traumas que não têm volta? A dor, quando não é negada, aprofunda o olhar. Ela te ensina a escutar melhor, a ter compaixão, a valorizar os instantes pequenos, porque você já sentiu o que é perdê-los. A gente quer uma vida completa, mas tenta eliminar exatamente o que a torna inteira: os contrastes. O riso só é tão libertador porque a gente sabe o que é o choro preso. O alívio só é tão doce porque a angústia já morou ali. O amor só é tão intenso porque a perda já nos atravessou antes. Quando você aceita esse ciclo, dor, consciência, beleza, perda, gratidão, algo muda. Você para de lutar contra a vida como ela é e começa a caminhar com ela, não com euforia cega, mas com presença, com coragem. Viver plenamente não é viver sem dor, é aceitar que ela vem, que ela passa e que ela deixa coisas, lições, silêncios, força. Felicidade, então, deixa de ser uma promessa distante e se torna um instante possível, mesmo no meio do caos. Porque a vida não é feita de um tom só, ela é feita de contraste, e é justamente isso que a torna real. No fim das contas, talvez a felicidade nunca tenha sido o que nos ensinaram. Talvez ela não esteja no controle, nem na ausência de problemas. Talvez esteja, simplesmente, na aceitação radical daquilo que somos. Ser humano é sentir, é quebrar e colar, é perder e ainda assim seguir em frente. É rir com o peito ainda doendo, é continuar amando, mesmo sabendo que tudo é impermanente. Isso não é fraqueza, é coragem. A coragem de não fugir da dor, de não fingir uma felicidade forçada, de olhar para dentro e dizer: eu aceito a vida como ela é, com tudo o que ela traz. O paradoxo da felicidade é justamente esse. Quanto mais você tenta se proteger da dor, mais vazio tudo parece. Mas quando você aceita sofrer, sem perder a sensibilidade, é aí que nasce uma alegria diferente, uma alegria serena, silenciosa, uma alegria que não depende de circunstâncias, que não precisa ser exibida, porque ela é verdade, e a verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo quando tudo escurece. Então, talvez a grande pergunta não seja como ser feliz, mas sim, tenho coragem de ser inteiro? Porque quem se permite viver com inteireza não escapa da dor, mas encontra dentro dela um tipo de paz que ninguém pode tirar.